Pacotaço paga um, leva dois no Flamengo. Vamos comentar sobre isso, tem os últimos desdobramentos sobre a possibilidade de reforços no Mengão. Vamos comentar sobre os bastidores da preparação do Mengão pro jogo de amanhã. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo treinou no período da tarde dessa quarta-feira, dia 11 de setembro, e finalizou os preparativos para encarar a equipe do Bahia amanhã às 9h45 da noite. Finalmente, rapaz, vai ter jogo do Flamengo de novo. Já tava com saudade do nosso Mengão. Tite definiu o time titular, galera. A expectativa é sobre o início da transição do De La Cruz, né, que já iniciou, apesar dele estar fora aí da partida contra a equipe do Bahia. Léo Pereira, Arrascaeta e Gabigol estão recuperados e à disposição. A gente já comentou um provável time do Flamengo no primeiro vídeo de hoje, tá? Então agora a gente vai esperar confirmar de vez aí, tá? Para comentar aí no vídeo da madrugada, mas não deve fugir de Matheus Cunha no gol, zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno. Fabrício Bruno sequer atuou pela seleção brasileira, então não tá cansado, vai jogar. O Wesley na lateral direita, mas tem a dúvida aí pelo Varela também, para ver se jogou aí, jogou 96 minutos o Varela nessas eliminatórias, então tem que ver, vai ser reavaliado a questão do Varela. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas. Na dupla de volantes, tem que ver a questão do Pulgar também, que jogou ali os seus 95 minutos diante da equipe da Bolívia. Aliás, o Chile perdeu para a Bolívia, então tem essa dúvida aí. Inicialmente deveremos ter Léo Ortiz e Gerson ali na duplinha, ali de meio armador de Arrascaeta, caindo pelo lado direito Luiz Araújo, lado esquerdo Bruno Henrique e no ataque Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo. Vamos aguardar a confirmação aí para conversar com vocês, mas não deve fugir muito disso aí não, beleza? O Flamengo, Léo José informa através do Coluna do Fla, que o Flamengo tem uma nova lesão do De La Cruz e evita forçar a barra para o retorno do jogador. Para mim, decisão correta, decisão acertada, não tem que forçar a barra com o De La Cruz. Não é Libertadores da América, não estou desprezando completamente a Copa do Brasil, mas a Libertadores é mais importante, ou não é? O Uruguai está em fase de final. O Uruguai está em fase final de tratamento da lesão na coxa e está sendo preparado pelo departamento médico para o duelo contra o Peñarol pela Libertadores da América. Decisão correta. Correta, corretíssima. Aí força contra o Bahia, aí não tem contra o Peñarol. Aí como é que fica nessa situação? Né? Provavelmente o De La Cruz já deve dar uma corrida aí contra os vices no domingo às 6h30 da tarde. Vamos prosseguindo aqui, pessoal. Michael continua fazendo tratamento em 2 períodos para ficar à disposição do Flamengo. O atacante chega ao Ninho do Urubu pela manhã, faz tratamento junto ao DM, almoça no CT Ninho do Urubu e retorna às atividades internas com o objetivo de se recuperar da lesão muscular e também faz um trabalho ali de repouso, né, de tratamento também na sua residência, na sua casa, para tentar ficar à disposição aí para os próximos confrontos do Flamengo. Não acredito que contra o Peñarol ele já vai estar à disposição, até porque dos 4 só vai poder inscrever 3 e resolver um pepino aí pro Tite, né, que seria essa situação. Rapaz, hoje é um dia complicado, sabe por quê? Hoje é dia do árbitro. Hoje é dia do árbitro. Hoje é dia do Ramon Batiabel. Hoje é dia do Ito Preto Sampaio, do Daronco, do Eita. Vou nem comentar o nome dos outros, não, porque que situação complicada. Galera, está definida a cirurgia do atacante Pedro, do Flamengo, que infelizmente teve uma lesão grave no joelho. Essa seleção ruim pra carilha aí que a gente tá assistindo. E o Pedro teve um problema. Pedro do Flamengo será operado pelo mesmo médico que o operou no ano de 2018, quando ele teve o mesmo problema, quando ele ainda era jogador da equipe do Fluminense. Vamos lá, a gente vai ver aqui quanto tempo durou a recuperação à época. Luiz Antônio Vieira Martins foi o responsável pela cirurgia em setembro de 2018, portanto, rapaz, de novo setembro, hein, cara?
De novo, né? O Pedro se lesiona em setembro de 2018 e se lesiona em setembro desse ano. Como é que pode essa situação, né? O próprio Pedro escolheu o responsável, ele viu que da última vez deu certo, tanto é que ele não lesionou o mesmo joelho, ele lesionou o outro, né? E no dia 4 de setembro, né, que o Pedro foi lesionar. Pedro sofreu praticamente a mesma lesão. Ocorreu no dia... foi em agosto. Foi operado em setembro. Na derrota por 2-1 para o Cruzeiro. A diferença é que na época ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Agora foi o ligamento cruzado do joelho esquerdo. A boa notícia em relação ao atual problema é que a lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo não se estendeu ao menisco, algo que aconteceu em 2018. Na ocasião, foi necessária uma intervenção para correção naquela região. Entre a lesão sofrida contra o Cruzeiro e o retorno, né, a vitória por 2-0 sobre o Santa Cruz, em 17 de abril de 2019, foram 7 meses e 3 semanas sem jogar. Então, da última vez, ele teve 7 meses para recuperar e 3 semanas, mais ou menos aí, 235 dias, tá? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia quanto tempo vai levar essa recuperação do Pedro. A exemplo do que acontece atualmente, Pedro também era artilheiro do Brasileirão 2018, com 10 gols em 19 jogos. Na edição 2024, ele está no topo dos goleadores com 11 gols em 21 partidas. Na última segunda-feira, durante a apresentação do Gonçalo Plata como novo reforço do Flamengo, o Flamengo comunicou que a cirurgia de Pedro provavelmente seria realizada entre sexta e sábado dessa semana. A expectativa é que seja aí, então, na sexta-feira, tá? Essa cirurgia do Pedro, tá? O local já está desinchando, né? Medicação naturalmente já fazendo efeito. Vamos ficar na guarda aí também para conversar mais detalhes aí, que a cirurgia seja aí realmente bem sucedida pelo rapaz aí. Como é que é o nome do rapaz? O senhor Luiz Antônio Vieira Martins, que lá atrás também fez essa cirurgia no Pedro. Convocados do Flamengo na data FIFA poderão jogar contra o Bahia? Eis a dúvida que repercute na nação rubro-negra. Pulgar e Varela atuam o tempo todo por Chile e Uruguai 48 horas antes da partida pela Copa do Brasil. Fabrício Bruno e Gerson foram diferentes, atuaram ali. Fabrício Bruno nada, o Gerson atuou ali seus 18 minutos diante da equipe do Paraguai. O que acontece é o seguinte, gente, o Pulgar e o Varela vão passar por uma reavaliação, tá? É lógico o Gerson também, mas o Gerson mais tranquilo porque ele jogou só 18 minutos. O Fabrício sequer jogou. Mas aí tem uma questão burocrática, né? Como ambos jogaram 48 horas antes da partida contra o Bahia, menos das 66 horas mínimas de intervalo exigido pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais, a decisão de escalá-los ou deixá-los, muita gente tem essa dúvida. Pedrão, mas aí a federação não pode... não, mas jogou lá, não pode... Gente, essa decisão é da comissão técnica, tá? Isso aqui é uma exigência, lógico. O atleta tem essa prerrogativa, mas como o Fabrício Bruno e o Gerson são fominhas, né? E o Fabrício Bruno nem jogou, o Gerson jogou ali, o Gerson vai pro jogo. Agora, o Pulgar e o Varela já é uma questão de reavaliação, porque também não adianta forçar o Pulgar e o Varela, né? E daqui a pouco ter uma lesão também. Vamos ficar na guarda dessa reavaliação. Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia, avalia confronto com o Flamengo pela Copa do Brasil e afirma que o rubro-negro criou poucas oportunidades na partida de ida. O Bahia já tá aqui, tá? O Bahia já tá na cidade do Rio de Janeiro. E ele comentou o seguinte: a gente sabe da dificuldade que será o jogo, da qualidade do adversário. Não vale só fazer gol. Temos que ser sólidos defensivamente e não sofrer gols. A gente sabe que o adversário na nossa casa criou poucas oportunidades, mas infelizmente fez um gol de bola parada. E assim, vai ser uma vergonha. Ele tem razão, mas o que importa no final das contas é o placar. Mas vai ser uma vergonha se o Flamengo não criar uma profusão de oportunidades contra o Bahia, tá? Pelo menos umas 3 oportunidades
o Flamengo tem que criar jogando em casa, não tem que se entrincheirar lá atrás, tem que avançar a linha, tem que marcar pressão, porque se jogar com o regulamento debaixo do braço, vai dar ruim. Olha o que eu tô falando para vocês, o Maracanã vai estar lotado, mais 50 mil ingressos vendidos, vai ter mosaico no estádio, né? Os jogadores do Bahia que foram convocados, o Bahia também teve jogadores convocados, eles ficaram no banco das suas respectivas seleções, tá? O Bahia tem o Luciano Rodrigues, que é do Uruguai, tem o Santiago Arias, que é da Colômbia, eles não jogaram um minuto sequer pelas suas respectivas seleções, portanto, vão ficar à disposição do técnico Rogério Ceni, que, tudo dando certo, vai arrumar para sua 14ª derrota contra o Flamengo seguida, né? Porque ele jamais empatou ou venceu o Flamengo como técnico profissional de futebol. O Flamengo pode levar até 175 mil torcedores nos próximos 3 jogos no Maracanã. O que acontece é o seguinte, o Flamengo contra o Bahia, de cara já vai botar aí 60 mil pessoas presentes. Contra o Vasco, 55 mil ingressos já foram vendidos. E depois tem o jogo do Flamengo contra o Peñarol, que a expectativa também é por aí de 60 mil. Então 60 mil, 55 mil contra o Vasco, mais 60 mil contra o Peñarol. Né? Vai ser a trilogia do Maracanã aí, 3 jogos seguidos aí no Maracanã, por competições diferentes, uma brasileira, uma Copa do Brasil, brasileiro e depois de Libertadores. Aí depois o Flamengo volta a jogar fora de casa contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Jogo esse deve estar marcado inicialmente para Porto Alegre. Já comprei minha passagem para Floripa. De lá vamos pegar o carro, eu, Flazoeiro, Gordola. Vamos para Porto Alegre de carro e para fazer esse jogo aí, beleza? Vamos lá, pessoal. A Gávea, sede social do Flamengo, recebeu um culto evangélico no início da tarde dessa quarta-feira. O evento religioso, autorizado por Rodolfo Landim, tem o intuito de afastar os problemas médicos do elenco rubro-negro, além de prosperar bons resultados nessa reta final de temporada. Vamos torcer para que tudo isso aí realmente dê certo, porque a situação do Flamengo é complicada. Maior artilheiro da Copa do Brasil, Gabigol, cobiça o posto mais alto. Gabriel terá a chance de se provar e quebrar recorde na Copa do Brasil se der volta por cima no Flamengo e fizer um bom fim de ano. O que acontece é o seguinte, gente. O Gabigol é o 3º maior artilheiro da Copa do Brasil. Ele está atrás do Fred, que não joga mais, que era jogador do Fluminense, com 37 gols. Ele está atrás do Romário, que fez 36 gols, e ele tem 30. Então, se o Gabigol fizer 8 gols até o final da Copa do Brasil, que eu acho que é muito difícil, mas vai que, né? O Flamengo tem um jogo aí contra o Bahia, depois tem mais 2 jogos da semifinal avançando, depois tem mais um jogo da final, né? Ele vai ter que meter 3 no jogo, 3 no outro, 6 e um em cada, um no segundo jogo da semifinal e outro no outro jogo, né? No outro jogo da final. Ah, não, rapaz, tô confundindo com o Libertadores. Na realidade, ele tem o jogo das quartas, ele tem a semifinal, ele tem a final. Ele tem 5 jogos para fazer 8 gols e se tornar o maior artilheiro da Copa do Brasil. Porque eu tô com Libertadores, que a final é só um jogo, 5 jogos, 8 gols, é perfeitamente possível, né? Gabriel tá mal. É bem verdade, mas seria uma retomada em tanto, né? Se ele conseguisse esse feito aí. A revista inglesa 442 elegeu o Flamengo como o maior clube do Brasil. O rubro-negro ficou na primeira colocação à frente de Corinthians e São Paulo, que fecham o top 3. O tabloide também destacou o clube como a torcida mais popular do Brasil, com 20% da população brasileira torcendo para o Flamengo, galera. Pois é, tem que ver aí, de repente tem uns percentuais a mais aí na torcida do Flamengo. O Conselho Deliberativo deve aprovar nessa quarta-feira a emenda que torna mais difícil a transformação do Flamengo em SAF. Essa emenda tem aí um dos seus principais apoiadores, BAP, que é candidato à eleição no Flamengo contra
Rodrigo Duns de Abrantes, que é o membro da situação, né, do Rodolfo Landim. Vamos ver esse negócio de eleição aí no Flamengo, o bagulho está doido. O plano de gestão da chapa de BAP prevê que o Flamengo terá que gastar, agora falando sobre estádio, ao menos 2 bilhões e 500 milhões de reais para construir o seu estádio, ou pelo menos 500 milhões a mais do que as maiores estimativas da gestão Landim prevêem. O documento apresentado pela chapa de BAP prevê que o Flamengo pode contrair novas dívidas de até 700 milhões para construir o estádio, caso não consiga cumprir os objetivos de aumento das receitas e do superávit do mandato de BAP, galera. Vamos ver como é que vai ficar essa situação do estádio do Flamengo. Atleticanos preferem virada antiga contra o Flamengo a jogos de títulos. Rapaz, o Atlético abriu enquete no seu site, o Atlético Mineiro, e eles votaram como o jogo mais marcante dos últimos tempos. Aquela virada que eles fizeram no Flamengo, que foi 4-1, lembra? O Flamengo mete 2-0 no Maracanã, aquele time ruim do Flamengo, né? Lá, o Flamengo abre o placar por 1-0 e depois consegue tomar 4-1 e eliminar. Lembra desse jogo? 2014, né? Se não me falha a memória, foi esse jogo. Enfim, vamos avançando aí, pessoal. Sérgio Ramos foi oferecido ao Flamengo, mas foi prontamente recusado devido aos altíssimos valores de salário. Informação do Rafael Reis, do All Sport, e a informação que eu tenho também é que a gestão do Flamengo, Rodolfo Landim, não quer que o Sérgio Ramos, não quer contratar jogadores muito veteranos. Eles tiveram essa última experiência com o Vidal, não gostaram, não querem mais realizar esse tipo de contratação. Prazo estipulado pelo Flamengo se encerra e busca por quinto reforço perde força internamente, informa Letícia Marques e Thiago Lima. Clube debateu diversos nomes oferecidos nos últimos dias. Conversas por Martial não evoluíram por questões físicas e financeiras. E diretoria reconsidera a necessidade de contratar um novo atacante, galera, tá? O nome que esteve mais quente nos bastidores foi do francês Anthony Martial, como a gente vinha comentando, de 28 anos, que em julho não renovou com o Manchester United. O atacante agrada ao departamento de futebol do Flamengo, que viu nele uma oportunidade de mercado pensando em 25. A possibilidade de abrir uma negociação foi colocada à mesa. Uma reunião na última segunda-feira, após a apresentação do Plata, foi feita para debater os próximos passos do clube, que tinha terça como deadline, fim da linha, para inscrições na Copa do Brasil. Porém, o peso de precisar fazer um grande investimento levou a Gávea a reconsiderar a necessidade de buscar mais um atacante no mercado. O Flamengo resolveu dar um voto de confiança a Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique. O alto custo mensal de Martial, envolvendo salários e luvas, afastou o francês do Flamengo, que teve que fazer uma readequação orçamentária para efetivar as contratações de Michael Alexandre Alcaraz e Plata, e não vê margem para aumentar a folha salarial nesse momento, sem colocar em risco as finanças. A situação física de Martial também entrou na pauta, já que o jogador não atua desde dezembro de 2023 e passou os últimos meses recuperando de uma lesão na virilha. Ou seja, ele não chegaria como solução imediata para o ataque, assim como a maioria dos nomes oferecidos pelos empresários. O holandês Depay foi oferecido ao Flamengo, acabou indo para o Corinthians, mas o Flamengo não demonstrou interesse. Antes mesmo da lesão do Pedro, o Flamengo procurou o Dario Benedetto livre no mercado. No entanto, o Flamengo estava focado em finalizar outras negociações e não avançou pelo atacante. Teve o David Washington, que foi antes do Pedro, enfim, é com isso aí mesmo que a gente vai jogar, tá? Dava para trazer, quem sabe, o Martial, o Benedetto, enfim, o Sérgio Ramos, né? Que aí já não é atacante, é o zagueiro, apesar de já ter jogado de atacante no Real Madrid. Mas vamos jogar, a decisão é essa. Vamos jogar Gabigol e Gabigol faz por onde? Se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, deixa o like, tamo junto, saudações de Brasileiro.